Boa tarde, passando aqui para deixar para vocês e todas as pessoas que costumam nos assistir em nosso canal no YouTube, Reflexões da Caminhada, sendo que dessa vez nós estamos dentro de casa, mas foi uma reflexão que surgiu vindo do alto céu para o nosso coração, quando estávamos caminhando. E o assunto que nós vamos estar falando hoje diz respeito a mulheres que tiveram um chamado específico por Deus na Bíblia. E hoje nós estaremos falando sobre 3 mulheres do Velho Testamento. E vale ressaltar que muitas pessoas hoje em dia ainda têm um certo preconceito com a questão do chamado, de uma mulher para o ministério, principalmente o ministério pastoral. E nós vemos nas igrejas as mulheres exercendo uma função de oração, nós vemos as mulheres exercendo seu chamado de ensino, de cuidado das crianças, mas o valor que Deus dá às mulheres vai muito além daquilo que os homens hoje conseguem perceber. E se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que o ministério dele, como a própria Bíblia fala, ele foi sustentado por mulheres. E alguns até pensam que isso, o valor de uma mulher, foi dado somente por Jesus no Novo Testamento. Mas nós vamos falar de algumas mulheres já no Velho Testamento, onde Deus levantou mulheres específicas para um tempo determinado, com um propósito específico. E assim a gente desmistificar aquilo que pensam, sobre o chamado de uma mulher. E a primeira mulher, da qual nós faremos algumas citações, é Débora. E eu vou estar falando para vocês quem foi Débora no Velho Testamento. Ela é mencionada no livro de Juízes, no Velho Testamento, e ela também foi levantada durante um tempo como juíza para o povo de Israel. Então vamos lá falar um pouquinho sobre Débora. Débora foi a profetisa, olha só, no Velho Testamento. Débora foi profetisa e a única juíza de Israel. Já não é pouco, no tempo, numa época de uma sociedade patriarcal, uma mulher ser usada como profetisa e como juíza, mas Deus escolheu a Débora para essa função. A posição de Débora como profetisa, indicando que a sua mensagem era de Deus, não é exclusiva na Bíblia, porém foi incomum, não era normal para a época de Débora uma mulher nessa função. Entre outras profetisas, incluem-se Miriam, está registrada lá em Êxodo 15:20, Uda, 2 Reis 22:14, e Ana, Lucas 2:36, isso já no Novo Testamento. Débora, no entanto, foi a única no sentido de ter sido juíza em Israel. Ela era esposa de Lapidote, que, segundo a tradição dos rabis, era quem cuidava das lâmpadas do tabernáculo. Então, ela tinha também uma função no tabernáculo, onde o povo ia para adorar a Deus. Débora era uma profetisa que aconselhava e julgava o povo que vinha consultá-la e pedir que ela julgasse processos legais. Ou seja, profetisa, juíza e também conselheira. Tão bom quando a gente pode encontrar numa mulher de Deus alguém com quem você possa se aconselhar. E hoje, falando em aconselhamento, eu creio que uma das coisas que nós, como mulheres, precisamos prezar quando as pessoas chegam até nós precisando de um conselho, é uma pequena palavra, mas fundamental, que é ética, não é? Pois muitas pessoas têm medo de buscar conselhos em outras, primeiro, temendo serem julgadas pela própria pessoa em quem ela foi buscar conselho. Segundo, medo daquela pessoa com quem ela foi se aconselhar
sair falando da situação dela para outras pessoas. Mas a Bíblia nos diz aqui que todo o povo de Israel vinha até Débora para se aconselhar. Então nós podemos ver que Débora era uma mulher de ética e era uma mulher de confiança. Ela residia à sombra de uma palmeira, que era chamada a palmeira de Débora. À sombra de uma palmeira, que era a palmeira de Débora. Ela com certeza aconselhava as pessoas debaixo dessa palmeira. E ali passou a ser conhecido como a palmeira de Débora. Então fica aqui uma lição para nós, que não importa os meios pelos quais Deus tem te usado, pelos quais Deus tem usado a nossa vida como conselheira, se é numa função destacada e reconhecida pelos homens, ou simplesmente debaixo de uma árvore. E para mim, particularmente, é um lugar maravilhoso. Eu já passei por várias experiências de estar em contato com a natureza e termos pessoas ali perguntando coisas para nós, coisas espirituais, pedindo conselho para a sua vida pessoal, enfim. E isso não define a qualidade de quem está aconselhando, porque os nossos conselhos não vêm de nós. Quando uma mulher dotada dessa capacidade como Débora era, a nossa sabedoria vem de Deus. Então importa aquele que usa a nossa boca, não importa o lugar que nós estamos utilizando para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Débora é a única mulher que, com sua força de caráter e inteligência, alcançou posição de liderança nessa proporção. Força de caráter. Então aí entra o que nós falamos há pouco sobre a questão da ética. Quando nós somos uma pessoa de caráter e prezamos por esses valores dentro de nós, valores que foram dados durante o nosso processo de crescimento e amadurecimento, né? O nosso caráter faz com que as pessoas vejam em nós essa credibilidade, como Débora teve do povo de Israel. Então, por isso, ela alcançou a posição de liderança nessa proporção. Eu já ouvi várias pessoas falando, não por nosso mérito, e a honra e a glória pertencem a Deus, mas tipo assim, eu gosto de você porque eu compartilho coisas com você e você não sai falando aos quatro ventos. A pior coisa que tem é você não ter confiança em uma pessoa, de que você vai falar algo para ela e vai ficar só entre você e ela. Mas Débora, pela força do caráter, ela conseguia exercer essa liderança pela confiança e credibilidade que ela alcançou. Durante 80 anos, os israelitas haviam desfrutado o descanso sobre a liderança de Eude, no período mais longo de paz registrado no livro dos Juízes. Mas assim que esse juiz piedoso deixou o cargo, o povo recaiu na idolatria, levando Deus a castigá-los, como está escrito em Juízes 2, de 10 a 19, se você quiser conferir na sua Bíblia. Então, o povo tinha sido governado por um homem, né? Tinha sido orientado por um homem que recaiu em idolatria, ou seja, ele deixou de servir e deixou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E nós sabemos também pela leitura da Bíblia que assim como um líder é no seu caráter, ele acaba fazendo seus liderados uma cópia fiel de sua liderança. Então, se nós temos um líder de mau caráter, provavelmente esse líder vai passar a mão na cabeça de pessoas que estão fazendo coisas erradas, porque ele também não é exemplo. Então, a gente vê aqui aquele ditado, faço o que eu mando, mas não façam o que eu faço. E isso é terrível para nós quando nós temos em cargos de liderança pessoas que não são dignas de credibilidade, né, dos seus liderados, das pessoas que buscam conselho, que buscam conhecimento na vida dessa pessoa, porque ela vai colocar
todo o povo a ser como ela. Infelizmente, a gente ensina mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Então, aqui está um exemplo bíblico de uma pessoa que fez isso. Então, por isso, Deus entregou os israelitas por um espaço de 20 anos nas mãos de Jabim, rei de Canaã, ou seja, como consequência da idolatria desse rei Eude, que morava em Azor. Josué Josué havia incendiado Azor, mas os cananeus reconstruíram a cidade e voltaram a ocupá-la. Com seu grande exército e seus 900 carros de ferro, o controle de Jabim sobre a terra que era invulnerável, esses carros de ferro tinham lanças de ferro nos eixos, o que aumentava mais ainda o perigo para os inimigos. No entanto, ao ler-se a narrativa, tem-se a impressão de que Sísera, capitão do exército de Jabim, era quem de fato controlava a terra. Jabim sequer é mencionado no Cântico de Débora em Juízes 5. Débora enviou mensageiros a Baraque, dizendo que o Senhor estava pronto para livrar Israel das mãos de Jabim. Baraque foi instruído a reunir um exército de 1.000 homens de Naftali e de Zebulon, estacionando ao pé do Monte Tabor. O relato em prosa menciona que apenas essas duas tribos se envolveram na batalha. Porém, o Cântico de Débora diz que ela enviou um pedido geral de ajuda e que também vieram forças da tribo de Issacar, de Efraim, de Benjamim, da região montanhosa central e da parte da tribo de Manassés, do lado oriental do Jordão. Além disso, Débora extravasou sua ira sobre as tribos que não responderam ao seu apelo. Gade, que permaneceu em Gileade. Então, nós vemos aqui que Débora, apesar de ser uma mulher, ela tinha pulso forte. Isso demonstrava a sua autoridade sobre o povo de Israel, porque os que seguiram os conselhos de Débora, ela permitiu que ficassem no seu exército, mas os que foram desobedientes, ela simplesmente deu uma punição. Então, às vezes, muitas pessoas acham que por nós sermos mulheres, como muitos dizem, né, o sexo frágil, que a gente não vai ter pulso, que a gente não vai ter postura e que a gente não tem autoridade. Eu costumo dizer que autoridade não tem nada a ver com grito. Muitas pessoas acham que você é líder quando você impõe, quando você é bravo e quando você esbraveja, quando você grita. Não, você é líder quando você consegue arregimentar várias pessoas para fazerem aquilo que você determinou que fosse feito e que sejam obedientes à sua direção. E Débora foi uma mulher que conseguiu fazer isso com maestria. Por que ficastes nos currais a escutar o assobio junto aos rebanhos? Isso está em Juízes 5,16. De alguma maneira, a história nos sugere que Débora entendia que um dos fatores importantes para a vitória de Israel seria a unidade do povo. Ou seja, se eram, né, no caso, 12 tribos em Israel e todos eles estavam debaixo de uma ameaça do inimigo, no pensamento de Débora, deveriam todos estarem unidos naquele mesmo desenvolvimento, naquele desempenho e naquela empreitada que eles estavam ali diante dos inimigos, porque a própria Bíblia fala que um reino dividido não prospera. E hoje nós, como líderes, temos essa função também, como Débora, de promover essa unidade, termos um só coração, uma só mente e um só propósito. Porque se das 12 tribos, apenas 2 se mantivessem fiéis aos ensinamentos da juíza Débora, com certeza daria problema. E assim como ela deixou de lado esses que não se envolveram
A gente aprende no estudo da área de administração, né, na qual nós somos formados, que há uma diferença muito grande entre os colaboradores que se envolvem e aqueles que são comprometidos, né, com uma organização. Os que se envolvem apenas estão ali participando, mas os comprometidos, eles estão dispostos a dar o seu suor por uma instituição. E, infelizmente, até no nosso meio, no meio cristão, nós temos pessoas assim, os que se envolvem com o reino de Deus são os que frequentam, ajudam quando são solicitados, até ofertam na obra, mas eles não estão comprometidos. Eles vão, eles sentam, assistem o culto e saem sem o comprometimento com o reino de Deus. Então, coisas que para o povo de Deus poderia ser um pouco mais fácil, se torna um pouco difícil, porque não existe esse comprometimento. E um exemplo que a gente fala sobre essa diferença entre envolvimento e comprometimento é até engraçado, né? Sobre a questão do hambúrguer. E a gente sabe que num sanduíche de hambúrguer nós temos os ovos, nós temos a carne bovina. Quando é mais caprichado, tem o queijo, tem o presunto, tem o bacon, tem a cebola, né? Então, sobre duas carnes que estão aí no meio do hambúrguer, uma é bovina e outra suína, e quando tem ovos também tem das aves, né, que são as galinhas. E aí a gente vê no hambúrguer a diferença entre envolvimento e comprometimento. E a gente sabe que a galinha, ela está ali envolvida naquele hambúrguer, porque ela simplesmente botou um ovo. Alguém foi lá, pegou o ovo e colocou no meio do hambúrguer. Mas para que houvesse o bacon e a carne bovina, houve um sacrifício de um animal. No caso de uma vaca, um boi, não sei, né? E o envolvimento de um porco. Então, eles deram parte de si, eles tiveram que perder a vida para fazerem parte desse sanduíche que é um hambúrguer. Então, no meio nosso, né, dos nossos liderados, nós temos pessoas também assim, que só dão alguma coisa como parte daquele trabalho que nós estamos desenvolvendo, mas nós temos outras pessoas que dão o seu suor, dão o seu sangue e dão a sua própria vida, então estão comprometidos. E com Débora a gente vê também que não era muito diferente. Ela tinha as tribos comprometidas com Deus de Israel, né? E comprometidas com as ordens dela como liderança, e tinha também aqueles que não se rendiam às ordens dela. Então ela fala: por que vocês ficam no curral escutando assobio junto aos rebanhos? Por que vocês estão aí e não saem para a guerra também? Então a gente vê um pouco de covardia. E ela foi uma mulher que teve coragem de confrontar aqueles que no meio do povo de Deus, no meio de Israel, eram covardes. Porque você fica dentro do pasto, você fica dentro do curral, só vendo o que está acontecendo ao redor, mas você não sai dali para nada. Então aqui eu vejo essa palavra chamada covardia. Você vê algo de ruim acontecendo, você sabe o que você pode fazer, mas você nem se move do seu lugar. Então, isso é uma pessoa que não se submete à liderança de uma mulher. Muitas vezes também acontece isso na prática, né? Muitos não querem se submeter porque uma mulher é líder em uma determinada função. E é comprovado até na questão econômica, né, que uma mulher na mesma função de um homem, ela receba bem menos do que aquele homem, como se o homem fosse superior. E muitas vezes nós temos mulheres mais qualificadas para uma determinada função do que alguns homens, mas a sociedade ainda não consegue entender a importância, o valor e o peso de uma mulher numa posição de liderança. Baraque aprovou o plano com a condição de que Débora fosse com ele.
Ela concordou. No entanto, o Senhor disse que daria a vitória a Israel, mas isso seria através da mão de uma mulher, reprovando assim a covardia dos homens de Israel, a que nós acabamos de falar. Os homens foram covardes, então Débora vai, se levanta e, por ser profetisa, ela não falou com engrandecimento próprio. Débora não falou para se exaltar a si mesma, mas como profetiza, ela falou isso da parte de Deus. Que Deus iria livrar o povo de Israel, sim, mas por causa da covardia dos homens, Deus livraria através das mãos de uma mulher. E como nós falamos, era uma sociedade patriarcal, onde a importância, os valores, né, eram voltados todos para a pessoa do homem. E uma mulher não era tido com tanto respeito quanto um homem numa sociedade patriarcal. A influência de um homem era muito maior, melhor e mais aceita pela sociedade. Quando Císera soube que os israelitas estavam se preparando para a guerra no Monte Tabor, ele sentiu-se favorecido e saiu para o campo de batalha, chegando à região do rio Quizon, que deságua na baía de Haifa. De lá, avançaram em formação de batalha ao longo da planície aberta. Sem dúvida, Císera imaginava que, diante dessa demonstração de poderio militar, os homens de Israel desapareceriam no meio das montanhas, porém não percebeu que o Senhor e o clima estavam ao lado dos seus oponentes. A batalha foi do Senhor do início ao fim. Uma tempestuosa enchente, repentinamente e violenta do rio Quizon, transformou a planície num charco no qual as equipadas carruagens dos cananeus se tornaram um obstáculo e não uma vantagem. O resultado foi a destruição total de Císera e de seu exército. Císera abandonou sua carruagem atolada e fugiu a pé. Na fuga, ele se escondeu na tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. E os queneus eram nômades que vagueavam pelas regiões desérticas ao sul da Judéia. Aqui a gente pode perceber, né, o que o salmista Davi também falou, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Por mais que o exército do inimigo tivesse todo o equipamento, todo o aparato, se fosse hoje nós poderíamos dizer toda a tecnologia da informação, por mais que eles tivessem todas as ferramentas preciosas, preparadas, adequadas, né? Tanto é que ele achou que pela sua capacidade e poderio, pela sua seus aparatos de guerra, né? Ele iria destruir o povo de Israel. Só que ele, Císera, não conhecia o Deus de Israel, o Deus que está acima de toda ferramenta humana, o Deus que está acima de toda capacitação humana, o Deus que está acima de toda habilidade humana, ainda que ele tivesse as carruagens, as ferramentas, ainda que ele tivesse homens habilidosos para manusear aquelas ferramentas, aqueles carros de guerra, ele não sabia, não conhecia o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que quando quer faz chover, o Deus que quando quer manda um sol causticante, o Deus que quando quer fazer algo, ele envia os tornados, ele faz dos ventos os seus mensageiros, o Deus que tanto pode levantar uma tempestade quanto pode abaixar uma tempestade,
o Deus que abre o caminho no meio do mar para o seu povo passar, mas é o mesmo Deus que também fecha para destruir todos os inimigos que perseguem o seu povo. E foi isso que aconteceu nessa história, né? Veio uma enchente, de repente, veio uma tempestade e tornou o terreno, né, impróprio para o transporte que levava aqueles homens usando aquelas carruagens impróprios para ser conduzidos ali naquele terreno que se tornou como um lodo, um charco, e aqui fala que Císera abandonou a sua carruagem atolada, não dava para passar a carruagem onde tinha aquele lodo provocado pela enchente. Então ele fugiu a pé e ele vai e se esconde na casa de uma mulher. Jael, agora nós vamos ver o que aconteceu. Quando Jael viu Císera passar por ali, disse: seja bem-vindo à minha tenda, senhor meu, não temas. Assim ele parou e entrou na tenda, onde ele cobriu-se com uma coberta. Quando Císera pediu água, ela abriu um odre de leite e deixou que ele bebesse. Encorajado pela hospitalidade de aparentemente amigável e pelo fato de que os nômades viviam em paz com os moradores de Canaã, Císera orientou sua anfitriã para que se colocasse à porta da tenda e, se alguém perguntasse se houvesse um homem ali, respondesse que não. Olha a covardia de um homem, mais uma vez. Então, confiante e seguro, ele adormeceu. Foi, porém, o sono da morte. Ao perceber que seu convidado estava em um sono profundo, Jael toma uma estaca da tenda e um martelo e cravou-lhe em sua testa, atravessando-lhe a cabeça e fincando-o ao chão. Foi dessa forma que Císera morreu pelas mãos de Jael, cumprindo-se a profecia de Débora que a vitória viria pela mão de uma mulher. Como eu disse no início, quando Débora falou que a vitória viria pelas mãos de uma mulher, ela não estava se referindo a si mesma, ela não estava querendo uma glória para si como profetisa, mas como Deus usou a boca dela, como Deus profetizou, como ela profetizou, né? Por intermédio da ação de Deus sobre a vida dela, assim aconteceu, porque Císera foi morto através dessa mulher chamada Jael. Essa batalha foi o ponto decisivo entre israelitas e cananeus, e no fim eles subjugaram os cananeus. A vitória de Débora garantiu 40 anos de paz em Israel. Tudo isso porque uma mulher resolveu obedecer a Deus e, contrariando as opiniões das pessoas de sua época, contrariando os valores que as pessoas tinham no seu tempo, ela avançou no propósito que Deus tinha determinado para a sua vida e encarou com ousadia, com garra, com força, com coragem aquilo que Deus colocou em suas mãos, ser profetisa, boca de Deus, e ser juíza em Israel quando somente homens exerciam essa função. Em toda situação, ela invocou ao Senhor e deu a ele a glória devida. Aqui está o segredo do sucesso de uma mulher que se coloca à disposição de Deus para que ele cumpra os seus planos e os seus propósitos na terra através de sua vida. Em toda situação, ela invocou e deu a glória ao Senhor. Por mais que nós sejamos mulheres qualificadas, mulheres escolhidas, mulheres capacitadas por Deus para o exercício de uma determinada função, isso não vem de nós, isso vem de Deus, porque Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer.
Toda a nossa capacidade, toda a nossa força vem dele e todos os nossos ganhos devem ser devotados ao Senhor, porque se nós ganhamos uma batalha, foi o Senhor quem ganhou por nós, foi o Senhor quem fez por nós. E assim não foi diferente com essa grande mulher de Deus chamada Débora. Seu canto em ações de graças a Deus pela vitória dos israelitas foi registrado e ficou conhecido como a canção de Débora, está no livro de Juízes 5. Seus próprios contemporâneos a respeitavam como uma mãe em Israel, Juízes 5, 7. Olha a importância dessa mulher, a humildade dela, a dependência dela que ela tinha de Deus, colocou ela numa posição de honra, de destaque, de conselheira, de juíza, profetisa, de guerreira, porque ela foi uma guerreira também, e dava conselhos bons para aqueles que estavam na frente das batalhas. O próprio povo do seu tempo começou a chamar Débora de mãe, uma questão de carinho, de reconhecimento, não é? Pela sua influência, porque uma mãe tem muita influência sobre a vida do seu filho. Tanto é que, dependendo dos conselhos de uma mãe, o filho pode ir para o caminho do mal ou para o caminho do bem. Muitas vezes é claro que a mãe ensina o caminho do bem e quando o filho cresce ele vai para o caminho mal, mas são as próprias escolhas e o livre-arbítrio dele. Mas enquanto depender de uma mãe que tem valores dentro de si, ela sempre vai conduzir os seus filhos no melhor caminho que eles devem seguir. E por causa deles respeitarem muito a profetisa e a juíza chamada Débora, o povo passou a chamá-la também de mãe. Que grande privilégio que essa mulher teve. Provavelmente Débora pertencia à tribo de Efraim, embora alguns opinem que ela era da tribo de Sacar, por causa do que se lê em Juízes 5:15. Seu nome só é mencionado em Juízes 4 e 5 e viveu por volta do ano de 1120 antes de Cristo. Uma mulher que só é mencionada em 2 capítulos da Bíblia, mas que fez uma enorme diferença e que também vai aparecer lá no Novo Testamento, na galeria dos heróis da fé. Deus tem procurado mulheres como Débora, mulheres guerreiras, mulheres que se submetem, mulheres que obedecem e mulheres que tributam a Deus aquilo que só a Deus pertence, a honra e a glória. E como nos diz a palavra, de Deus é a glória, né? E ele não divide a sua glória com ninguém. Por mais que nós façamos algo importante no reino de Deus, nós precisamos ter a humildade de saber que nós somos pó e nós somos cinza. E nós só estamos em determinadas funções, nós só estamos fazendo o que nós estamos fazendo, porque foi o próprio Deus quem nos colocou ali. E os resultados, eles são muito visíveis quando nós vemos aqui na história que fala sobre Débora, a vitória sobre os seus inimigos que eram muito mais superiores ao exército de Israel, tinham muito mais aparatos de guerra do que o povo de Israel, mas era um povo arrogante, prepotente e que colocava a sua força no seu próprio braço. Mas Débora, como líder do povo de Israel, ela colocava a sua confiança no Senhor. Aí está o segredo da vitória ou da derrota. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Sejamos como Débora, que colocou sua confiança inteiramente no Deus de Israel. E quando nós agimos assim, nós não obtemos uma vitória somente para nós. Nós não ganhamos um nome que nos eleva, que nos coloca num patamar de destaque, mas nós fazemos a diferença na vida de muitas pessoas, na vida de milhares de pessoas, na vida de tantas quantas pessoas Deus permitir
que a nossa vida possa alcançar. Tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos a ser mulheres obedientes, como foi Débora, que em tudo consultava a Deus, que em tudo buscava a Deus em primeiro lugar e assim pôde obter várias vitórias, não só para si, mas também para o seu povo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.